A importância da Ilha do Mel e da Baía de Paranaguá no contexto histórico do estado do Paraná. Autores: Carlos Roberto Soares e Paulo da Cunha Lana, do Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná. A Ilha do Mel localiza-se na desembocadura da Baía de Paranaguá, uma das mais importantes baías brasileiras do ponto de vista histórico, econômico e ambiental. Embora o primeiro registro documental sobre a região se deva ao alemão Hans Staden, que naufragou na Barra de Superagui em 18 de novembro de 1549, é provável que a região já fosse conhecida pelos portugueses há mais tempo. Desde as primeiras viagens de descobrimento e colonização, degredados costumavam ser deixados nas regiões costeiras, o que certamente ocorreu em Cananéia, São Paulo, poucas dezenas de quilômetros ao norte de Paranaguá. É igualmente provável que as primeiras expedições de procura das míticas riquezas do Rio da Prata, como as de Martim Afonso de Souza e Dias de Solis, tivessem igualmente arribado na Bahia. A primeira ocupação dos colonizadores foi na região da Ilha da Cotinga, próximo da cidade de Paranaguá. Os índios locais eram os carijós, considerados os mais dóceis entre as tribos brasileiras, e talvez por isto, os primeiros a serem extintos. A descrição mais antiga e concisa desses índios deve-se ao relato de Charles Minot Palmier de Gonneville, um francês que aportou na costa de Santa Catarina, em São Francisco do Sul, com a nau L'Espoir, em 1503. O contorno e o nome Ilha do Mel aparecem nos primeiros mapas históricos do século XVII, o que desperta um natural questionamento da origem de seu nome. Tradicionalmente, o nome tem sido atribuído a uma certa família Mel ou Mel, ou ao cultivo de mel pelos índios que viviam na região na época. Coincidentemente, mel, na ilha alemã, significa farinha, produzida a partir da mandioca, podendo-se atribuir talvez a origem dessa toponímia à observação da sua fabricação pelos próprios índios. Como a primeira descrição da região foi feita por Hans Staden, que era alemão, talvez o nome da ilha derive deste fato. Outra origem possível para o topônimo Mel pode ter a ver com a coloração similar à do mel das águas dos pequenos rios de maré locais. No final do século XVII, foram encontradas as primeiras minas na região de Paranaguá e do Brasil, o que acelerou a colonização da região. Tal fato é bem documentado no mapa de idade provável de 1653, de autor desconhecido, depositado no arquivo de Marinha e Ultramar em Lisboa. Uma figura importante desta época foi Gabriel de Lara, o primeiro povoador de Paranaguá, responsável pela fundação do povoado em 1648, como Vila de Nossa Senhora do Rosário de Paranaguá. No final do século XVII, foi instalada uma fazenda jesuíta na Ilha das Peças, extinta em 1759, com a expulsão da Companhia de Jesus de todo o território brasileiro. Inexistem informações mais detalhadas sobre essa fazenda na literatura histórica, e os únicos registros são as próprias ruínas na ilha. Provavelmente deve existir documentação no Vaticano, ainda inexplorada pelos historiadores. Auguste Saint-Hilaire, naturalista francês, conhecido pelas suas importantes viagens pelo Brasil, passou pela região em 1820 e citou nominalmente a Ilha do Mel. Saint-Hilaire veio de canoa de Paranaguá até Pontal do Sul, seguindo em carro de boi pela praia até Caiobá. Entre 1767 e 1770, foi construída na ilha. Uma figura importante desta época foi Gabriel de Lara, o primeiro povoador de Paranaguá, responsável pela fundação do povoado em 1648, como Vila de Nossa Senhora do Rosário de Paranaguá. No final do século XVII, foi instalada uma fazenda jesuíta na Ilha das Peças, extinta em 1759. Em 1850, foi novamente utilizada, sob o comando do capitão Joaquim Ferreira Barbosa, tendo ocorrido nesta época o episódio com o navio inglês Cormorã. A fortaleza esteve novamente equipada durante a Segunda Guerra Mundial, tendo sido novamente desativada a seguir. Foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e restaurada na década de 1990. Atualmente é um importante local de visitação turística na Ilha do Mel. Outro monumento tombado e de grande importância para a Ilha do Mel é o Farol das Conchas, construído com a finalidade de auxiliar a navegação, a mando do imperador Dom Pedro II, cuja operação foi iniciada em 1872.
Havia antigamente uma casa do faroleiro, hoje em ruínas, bem como uma placa original de inauguração, atualmente na sede da Capitania dos Portos do Estado do Paraná, em Paranaguá. Todos os fatos relevantes acontecidos em Paranaguá até 1850 foram registrados por Antônio Vieira dos Santos, que resgatou antigas informações dos registros da Câmara Municipal de Paranaguá, relatando-as no livro Memória Histórica da cidade de Paranaguá e seu município. Este importante documento só foi publicado em 2 volumes em 1951, pela seção de História do Museu Paranaense. Os manuscritos originais estão depositados no Círculo de Estudos Bandeirantes, em Curitiba. Na segunda metade do século XIX, foi instalada na ilha de Superagui uma colônia suíço-alemã-italiana, liderada por William Michaud, uma das mais avançadas do Paraná na época, com agricultura diversificada. Michaud deixou inúmeras pinturas retratando a região, que se encontram dispersas em acervos particulares, museus brasileiros e estrangeiros, sendo o mais importante deles o de sua cidade natal, em Vevey, na Suíça. Do ponto de vista turístico, a Ilha do Mel tornou-se conhecida a partir da década de 1970, quando se tornou um lugar frequentado principalmente por pessoas com hábitos de vida e lazer alternativos. Em 1982, através da Lei nº 5.454, o governo do estado do Paraná criou a Estação Ecológica da Ilha do Mel, preservando assim grande parte de sua área. A ilha pertence ao município de Paranaguá, recebendo milhares de turistas nacionais e internacionais por ano. Esta crescente demanda ao longo do tempo fez com que o governo criasse um conselho gestor, através do IAP, Instituto Ambiental do Paraná, vinculado à SEMA, Secretaria do Estado do Meio Ambiente, para que os problemas decorrentes do turismo e da ocupação desordenada fossem discutidos por toda a comunidade, que possui poder deliberativo. Em resumo, a Ilha do Mel e a Baía de Paranaguá têm grande importância histórica para o estado do Paraná, já que todo o processo de colonização dos planaltos interiores se deu a partir desta região. Devido à sua localização estratégica, bem na desembocadura da Bahia, a ilha assistiu e viveu eventos históricos, envolvendo portugueses, espanhóis, ingleses, alemães, africanos e tantos outros povos que fizeram do Paraná uma das regiões do Brasil mais miscigenadas culturalmente. Os relatos e registros desse passado emocionante, hoje tão esquecidos e tão maltratados do ponto de vista documental, merecem ser recuperados e valorizados, pois fazem parte de nossa história viva.